Vamos para mais um episódio! Tá virando quase meu bordão esse início, né? De bordão engraçado ou qualquer coisa não tem, não tem nada, mas tá virando um bordão exclusivo. Olá, sejam bem-vindos ao 10º episódio. Ai, deixa eu falar uma coisa. Gosto do número 10. Sempre gostei, inclusive era meu sonho de infância ser o número 10 na chamada, o que era impossível, né? Porque com a letra P era quais as chances, nunca. Ainda mais em escola pública, que é 100 alunos por sala. Mentira, não era tudo isso, mas chegava a ser uns 50, 60, dependendo da turma. E era impossível. Só se eu fosse pra, sei lá, pra um curso muito seletivo pra ser 10. Eu quase fui 10, inclusive, no curso de extensão que eu fiz de fotografia. Fotografia digital, antes de entrar na faculdade. Lá eu tive chance de ser 10, pela quantidade de alunos. Mas é isso. Olá! Vocês estão gostando? Eu tô. Eu tô num mix de emoções com esse podcast, confesso. Confesso que eu sinto um pouco de um tudo nesse podcast. Eu sinto um pouco de satisfação, às vezes frustração. Mas num todo, num resumo assim, se eu pudesse resumir, eu tô muito feliz. Porque como eu falei no primeiro episódio piloto, eu tava muito triste de ter que. Eu tava me podando muito inconscientemente por conta do tempo, né? Porque eu sabia que 1 minuto e meio já é considerado muita coisa pro Instagram. O ideal é menos. Então, assim, o meu auge era 1 minuto e meio e eu ficava um pouco frustrada porque eu não conseguia atingir isso. Então, de certo modo, isso eu não tenho aqui. Eu tava tendo um pouco nos primeiros episódios, porque a câmera tava dando problema. Ele tava. Quem assistiu os primeiros episódios vai entender que ficava a tela colorida do nada. E aquilo acontecia com muita frequência, porque os tempos maiores de espaço que ela aparecia, eu conseguia cortar. Porque ela fazia um barulho, eu percebia, parava de falar e continuava de onde eu parei. Só que tinha momentos que não. E aí tava me incomodando muito, tentei resolver, não consegui. E aí eu fui atrás de soluções, eu tinha que investir um pouco mais pra melhorar, então cancelei. Mas agora eu estou melhor equipada e acredito que esteja ficando melhor. Pelo menos a qualidade da imagem eu já reparei uma melhora muito grande. Porque querendo ou não, gente, quando você monta algo sozinha, as empreendedoras vão me entender, as empreendedoras solos, que quando é você que faz tudo sozinho é tudo muito mais complicado. E aí a câmera, por mais que ela tenha uma qualidade maravilhosa, ela requer muito trabalho. Então tem coisas que você tem que ajustar na hora. E eu sozinha, ou eu falava ou eu ajustava. Então não tava legal. E aí eu acabei decidindo por mudar e eu acho que me ajudou bastante, porque cortar o raciocínio no meio não é legal. Então não tava me fazendo muito bem. Em relação ao raciocínio e tudo mais, porque quando quebra o raciocínio é um saco. Ainda mais a minha pessoa que fica emendando um assunto no outro com muita agilidade, como vocês já perceberam, quem já assistiu um episódio completo pelo menos, que um assunto emenda no outro, e aí com sorte às vezes eu lembro do primeiro que me fez pensar em tudo que eu já tinha falado. Então assim, agora eu tô muito mais satisfeita. Mas eu queria muito que vocês me dissessem o que vocês estão achando, pra mim saber se tá legal, se não tá. Semana passada eu fiz um episódio diferenciado, falei de um papo mais sério, mais do dia a dia, mas ainda assim fazendo o link à publicidade, porque eu acho muito importante. Não só porque o tema do podcast é esse, mas eu acho que é porque é importante vocês terem essa percepção da diferença que faz no dia a dia, o impacto quando é mais para muitas pessoas, independente do número de alcance. Então, enfim, eu achei muito importante vocês terem essa ideia e tudo mais. Então, eu espero muito que vocês estejam gostando, mas eu preciso do overview de vocês. E é só assim que eu vou saber, tá? Overviews sinceros, podem criticar, não tem problema. Sobre o meu jeito de falar, talvez, sobre, sei lá, que eu tô usando muitos termos técnicos. Me norteiem, que eu não faço ideia. E eu quero ver também se vocês gostaram do episódio passado, porque eu tava pensando em trazer mais temas como esse, eu tô planejando mais um.
que tem, não é tão sério, é mais cômico, mas eu tô pensando em como eu vou trazer essas coisas. E numerólogos de plantão queriam muito saber essas ligações que a gente tem com os números, o que que significa. Sempre que eu jogo em alguma coisa, que eu nunca sei jogar, sempre quando alguém me pede pra participar de um bolão eu participo, eu sempre coloco os números das minhas chamadas. Mas, gostar mesmo, eu gosto do número 10. Não sei porquê, não sei se é porque é um número fechado, não sei se é porque eu gosto do 10, gosto do 10, não sei se é número par, não sei se é porque é uma quantidade sempre muito boa. 10 coisas é bom de ter de tudo, de bala, de chocolate, de papelaria, de... Ah, enfim, de tudo. Eu gosto do número 10. Numerólogos me expliquem por quê, eu adoraria saber. E é isso, estamos no episódio 10. Eu tô muito feliz, muito empolgada. E eu trouxe meio que uma sequência do que a gente via falando, pulando o da semana passada, que foi um tema muito mais específico. E hoje vamos falar sobre funil de vendas. A gente meio que já abordou esse tema, só que vocês não fazem ideia disso. Mas o que eu queria trazer, antes de qualquer coisa, é que o funil de vendas também é legal pra você imaginar, o funil mesmo, a imagem figurativa do funil que eu vou colocar aqui. Eu acho que é legal a gente imaginar isso, porque ele também dá dimensão pra vocês entenderem do que a gente tá falando. Tipo, mais ou menos assim por cima, claro, sempre, tá? Por favor, nada literal aqui neste canal. Mas ele traz uma dimensão de quantidade de pessoas que você vai alcançar com aquele determinado tipo de conteúdo. Que tipo de conteúdo eu tô falando? A gente conversou lá na jornada do consumidor. Volte 2 casas. E veja, confira o episódio que é muito legal, inclusive. Eu dei exemplificações, eu dei cases de sucesso, além de falar da parte teórica. Então foi muito legal, vai ajudar muito vocês a construir o conteúdo de vocês. Mas, entretanto, por todavia, o funil de vendas, ele vai trazer um pouco do conceito porque, para o que você mais quer fazer no seu empreendimento, que é vender. Então a gente vai entender melhor vocês vão entender melhor como vai acontecer essa captação, como vai impactar, porque cada conteúdo é específico para uma fase do consumidor, como eu expliquei lá. Logo, ele vai captar números diferentes de pessoas. Porque existem milhões de pessoas na população do Brasil hoje. Eu acho que é mais de 120 milhões. Eu não me recordo ao certo, certeza absoluta. Mas é sempre essa quantidade máxima que você pode atingir. Isso sem contar assim, mundo, nível mundo. Mas se você só vende a nível nacional, que seja nível nacional. Mas é importante você ter uma noção. Então, quando a gente fala de captação ou de chamar a atenção, a gente está falando de todo esse público possível. É claro que nível nacional para quem vende nível nacional, nível de algum estado para quem vende só para aquele estado, ou município, ou seja o que for. Se você vender só pro seu bairro, não importa. Aquele é o número máximo que você pode atingir e a gente vai trabalhar em cima dele. Essa é a intenção, pelo menos. Então esse é o nosso funil de vendas. Eu amo o funil de vendas. Na verdade, eu amo toda a parte teórica, como eu já expliquei, né? Quem é apaixonado por planejamento vai amar teoria. E ele é meio que um complemento. Então, até que hoje vai ser muito mais sucinto, porque na jornada do consumidor eu fui muito mais afinco e a fundo no assunto. Então, eu acho que vai ser muito mais básico. Mas é legal vocês pensarem também nessas etapas do funil, porque eu acho que, diferente da jornada do consumidor, eu acho que aqui você tem uma percepção melhor. Eu acho. Comentem depois do final do episódio se o que eu tô falando faz sentido ou só na minha cabeça. Pode acontecer só na minha cabeça, não se surpreendam. Aliás, vocês se surpreenderiam muito se soubessem o que se passa na minha cabeça. Mas enfim. Bom, existem funis de 3 e 4 etapas, mas o que a gente considera mais comum, que a gente inclusive trabalhou muito isso na faculdade, de modo geral, é o de 3 etapas. E por isso, já que eu mencionei lá sobre os conteúdos, aqui eu vou falar um pouco mais sobre os formatos. De novo, não existe regra, não existe fórmula, eu acho que existe receita do bolo, igual eu falei da outra vez. Existe uma receita do bolo que a base é fundamental. Então não existe bolo sem farinha de trigo, não existe bolo sem fermento, não existe bolo sem ovos. Quer dizer, talvez possa existir sem ovos, mas sem farinha de trigo ou algum tipo de farinha ou fermento, ele não vai existir.
ou ele não vai crescer. Então, é meio que a mesma coisa. Mas existem alguns formatos que você pode seguir para você tentar acertar aquele público em específico. Então, vamos lá. A primeira etapa é, como a gente conversou, é aprendizado e descoberta. Então, a gente atinge o público, por isso que ele é sempre o maior. Porque a gente atinge o público que não nos conhece. E esse público sempre vai ser maior do que o público que nos conhece. Sempre. Sempre, inevitavelmente. Porque do mesmo jeito que tem influenciadora que tem 1 milhão de seguidores, 4 milhões de seguidores, ela sempre pode conquistar mais. Então, sempre vai ter um público maior que não te conhece. Ou se te conhece, não te segue ou não compra com você por algum motivo, enfim. É coisa do gênero. Então, aprendizado e descoberta sempre é um público maior, por isso que tá no topo do funil, porque é a galera que vai entrando de jorrada, é a galera que você pode atingir de muitas possíveis maneiras, e é sempre a galera que vai ser chamada de atenção. Quando o seu objetivo for chamar a atenção, essa galera vai ser o seu foco, inevitavelmente, quase sempre. A segunda etapa é o reconhecimento do problema e consideração à solução. Então, na jornada do consumidor, a gente até viu de trabalhar esses conteúdos à parte. E eles podem também trabalhar em conjunto. Você pode fazer a pergunta e dar a resposta. Ou você pode só fazer a pergunta em um outro momento dar a resposta. Não tem problema. Mas na etapa do funil a gente considera a mesma etapa. Porque geralmente a pessoa que descobre um problema, ela já vai à busca da solução. Então, por isso que no funil de vendas a gente coloca ele no mesmo lixo, no mesmo espaço. Mas considerem isso, que geralmente é a sequência disso e você pode trabalhar tanta parte quanto ao mesmo tempo. Tudo vai depender de como você desenvolver o seu produto ou o seu conteúdo e como você vai ver que ele vai desenrolando. Isso é muito sobre aprendizado e descoberta, reconhecimento do problema e consideração da solução no conteúdo, e também é sobre a sua consideração de solução em relação ao que você está construindo. É um pouco sobre os dois. E na terceira e última etapa, a decisão de compra, que é o momento onde ele vai decidir comprar. E é o momento onde ele já decidiu comprar o que você oferece e você precisa mostrar por que você é a melhor opção. Porque na venda de um produto de cosmética, um batom, que seja, por que a sua marca é a melhor? E olha que a gente está falando de um produto onde faz muito sentido a pessoa, o usuário, comprar mais de um, né? É muito comum, normal você ver uma mulher que tem 3, 4, 5, 6, 20 batons diferentes, de marcas diferentes, de cores diferentes, principalmente. Até porque tem marca que faz um nude de uma cor, o outro é um nude mais amarronzado, o outro é um nude mais rosado. Cara, é tanta variação de cores que é muito comum. Mas por que o seu batom naquela cor é a solução do problema daquela usuária? Então, a decisão de compra é esse momento, é nesse lugar. E por isso que é tão importante você pensar nessas etapas. E por isso que é tão importante você também fazer um mix, tá? Eu sempre falo disso, eu falei muito nesse martelo de você pensar especificamente muito bem e variar. Eu falei muito sobre isso. Na mesma semana você postar 3, 4 conteúdos de etapas diferentes. E eu vou bater esse martelo de novo aqui. Você vai ter pessoas que vai estar em várias etapas ao mesmo tempo. Vai ter pessoas que inclusive vai bater o olho em você, você conseguiu chamar atenção, mas você não conseguiu reter ela. E o que é o reter? Ela se impactou com o seu anúncio, por exemplo, gostou muito do seu conteúdo ou do que você anunciou, só que ela não te seguiu. Sei lá, alguma coisa impediu, ou não sei se naquele dia ela não estava sem tempo, se na hora que ela foi impactada, que ela gostou do seu anúncio, ela estava num momento onde ela não podia mexer ou fazer alguma coisa. Inúmeras coisas podem fazer sentido nesse cenário. Mas o que é muito importante a gente pontuar é que por isso que muitos fatores podem acontecer e por isso que você sempre tem que estar trabalhando simultaneamente em vários conteúdos. Então, você quer fazer um anúncio? Eu sugeriria de fazer 4 ou 3 diferentes, um para cada etapa. Porque um pode ser muito legal para você chamar atenção e descobrir novos possíveis clientes. Outro pode ser para pessoa que ainda não descobriu
que ela tá passando por aquela dor, mas você chamou a atenção dela, então tá na hora de você mostrar a dor pra ela. Depois a pessoa que precisa considerar a solução, ela tá querendo comprar, mas ela ainda não decidiu onde, então é aí que você entra pra mostrar que a sua empresa oferece o melhor dentro daquilo. E também o último que é a decisão de compra. Então é bom você estar sempre simultaneamente. No último você oferecer um cupom de desconto, porque às vezes não tá faltando nada para ela comprar. Às vezes ela é só que nem uma Priscila da vida que gosta de cupons. E aí ela decidiu não comprar, aquilo não é necessidade que ela tem. Quer ver uma prova disso? Eu tava louca. Experiência agora de Priscila como usuária. Eu estava muito afim de um robô aspirador. Só que há um tempo atrás eu comprei um paralelo, um da China, marca qualquer, tipo, enfim, paralelo. Que eu vi numa promoção de R$ 100 ou menos de 100, eu acho, não lembro. E eu comprei, que eu falei assim, cara, se valer a pena, quem sabe eu não compro um parrudo, né? Um melhor e mais. Enfim. E aí eu comprei e fiquei decepcionadíssima, porque ele sugou muita poeira. Quando eu abri ele tinha muita poeira. Só que a casa, tipo, não tinha feito diferença nenhuma à minha vista. Eu não tinha percebido nenhuma diferença. E outra, ele ficou muito pouco tempo funcionando. Ele funcionava menos de meia hora, assim. E aí eu fiquei um pouco frustrada, e aí eu fiquei um pouco chateada. Só que as pessoas que eu sigo, e alguns amigos também, da vida pessoal, comprou. E ninguém falava especificamente muito elogio, mas ninguém havia mencionado que estava decepcionado com a compra. E aquilo me intrigava. Falava, cara, será que é realmente porque eu comprei um paralelo, um ruim? Será que se eu comprar de uma marca boa, confiável, especialista nisso, vai funcionar melhor? E aí eu comecei a ver umas blogueiras que eu sigo de dona de casa, que ela usa, que ela vai deixando, principalmente as que têm filho, porque é muito ocupada, então elas não precisa ficar alisando a casa todos os dias, que é uma coisa que inclusive eu detesto. Então eu pensei, bom, vai ser prático pra mim, porque no meio da semana, entre segunda e sexta, eu não consigo tirar 5 minutos pra aspirar. Porque em 5 minutos eu faço uma infinidade de atividades daqui no trabalho, em casa. Então, inclusive de segunda a sexta eu passo mais tempo no escritório do que fora dele. Então, assim, era uma coisa que seria útil pra mim. Só que seria útil se fosse útil de fato. Se ele funcionasse como as pessoas estavam dizendo. E aí, essa blogueira que eu sigo tava falando sobre isso, a Casa 125, eu indiquei inclusive no episódio anterior. E eu falei, cara, o dela funciona tão bem, por que na minha casa não vai funcionar? E aí uma amiga pessoal que também comprou, ela não chegou, eu pedi ainda pra ela me dar o overview, mas ela tinha acabado de comprar e a gente não se falou mais. Eu falei, putz, cara, e agora? E aí o que faltava pra mim comprar? Um cupom de desconto. Porque eu estava me negando a pagar 300, 400 reais numa coisa que eu não tinha certeza absoluta que ia funcionar. Então, assim, resumo da ópera. Apareceu um cupom de desconto, onde ele apareceu, de todos esses valores que eu mencionei pra vocês, apareceu ele no valor de 290. E o valor mais barato que eu tinha visto era 320 até então, com frete grátis. E aí eu falei, cara, é o momento, eu vou comprar. E aí eu comprei. Então, realmente, a questão da oferta geralmente funciona, porque às vezes a pessoa tem tudo. E aí, realmente, por isso que o cupom de desconto funciona tão bem. Porque ele, geralmente, é isso que tá faltando pra pessoa comprar. Grana mesmo. Ainda mais quando a gente para pra pensar na economia. Por isso que eu falei, inclusive, na etapa de coisas que é importante a gente saber. A gente tem mania de pensar que publicitário não vai precisar estudar, não vai precisar ler, é só se formar, mexer na internet, tá resolvido. Por isso que é tão importante a gente ler. A economia vai influenciar imediatamente, óbvio, isso é muito óbvio, mas é importante dizer porque quem não tá na área vai pensar que não influencia. Ela tá diretamente influenciando o consumo das pessoas. Então, por exemplo, na pandemia, as pessoas estavam em casa. A preocupação delas não era, por exemplo, comprar sapato novo, comprar roupa nova, principalmente, comprar make. Porque são coisas que a gente pensa em usar quando a gente vai encontrar outras pessoas. Então, geralmente, quando a gente sai de casa. Então, pra que eu vou me preocupar com tênis novo ou com sapato alto novo que eu tô precisando, se eu nem tô saindo de casa? Se todas as festas tinham sido canceladas. Então, isso impactou diretamente a economia justamente por isso, porque mudou o consumo das pessoas. Ao invés das pessoas estarem comprando sapatos novos, ou salto alto, tênis que seja, estavam comprando pantufas. Porque elas estavam passando mais tempo em casa e viram quanto era mais confortável se ficassem com isso.
Assim como ao invés de comprar roupas novas, estavam priorizando pijamas. Porque os pijamas velhos que elas só usavam pra dormir, agora a maioria tava passando o dia com pijama. Então faria muito mais sentido comprar mais pijamas. Porque aí poderia passar. Tinha pijama que eram tão lindos que você nem pensava em tirar. E quando alguém te via com eles, nem imaginava que aquilo era um pijama. Então são coisas que a gente só vai entender e interpretar quando a gente assiste um jornal. É claro que atualmente está muito difícil assistir jornal por conta das catástrofes que estão acontecendo no mundo. Aqui no Brasil, principalmente no Rio Grande do Sul, da aflição. Eu confesso que eu dei uma parada de assistir, ou de prestar atenção pelo menos em jornais, porque tava me dando muita ansiedade. Então eu dei uma pausada, mas eu tento não interromper de vez, não parar de assistir de vez. Porque é muito importante a gente ter esse conhecimento. A minha cliente de moda, ela comentou que tá em baixa o consumo. As pessoas não estão comprando e talvez deixem de comprar. Porque nas lojas, no shopping, tava enxurrada de roupa de frio e ninguém tava comprando. Eu gosto de comprar roupa de frio no calor, porque é mais barato. Só que as pessoas tendem a ter agonia de provar roupa de frio no calor. Então a maioria só lembra que tá precisando de uma roupa de frio quando chega o frio, quando bate o frio. Então é muito normal isso acontecer, é muito comum. Então você tem que prestar atenção no que tá rolando. Eu pensei muito nisso. Eu falei, poxa, eu sei que a gente tá no outono. Eu sei que convencionalmente, sem esse clima catastrófico climático, já estaríamos no frio por meados desse período. Porém, a galera está ainda numa onda de calor muito forte. Eu ouvi no jornal hoje mesmo, não o jornal hoje, né? Eu assisti um jornal hoje de manhã, até porque o jornal hoje ainda não passou, que eu gravo esse podcast sempre de manhã, que ainda ia esquentar na segunda, que, né, é hoje no caso. Amanhã e quarta vai esfriar aqui em São Paulo e na quinta vai voltar a esquentar. Então, assim, em maio já era pra estar esfriando completamente, já era pra ter poucos dias de calor. Então, por mais que a gente saiba que vai esfriar, por mais que a gente saiba que em algum momento vai acontecer, eu fiquei sabendo que vai ter uma previsão de inverno muito pesada, o povo, as pessoas, elas só vão consumir quando chegar. E mesmo assim, hoje mesmo a prioridade das pessoas está sendo doação, está sendo ajudar outras pessoas. Então isso é muito importante também a gente ter noção. As pessoas, eu pelo menos, eu fiz uma doação de muitas roupas novas. Eu sempre dou roupas que tá em bom estado de uso. Eu nunca dou uma coisa que eu não usaria. Eu só dou coisas que eu perdi, seja porque eu engordei, ou porque eu emagreci, ou porque eu não uso mais, eu olho que ele não faz mais parte do meu estilo. É porque também eu e Priscila não temos muito estilo, não. Eu visto o que faz sentido pra mim naquele momento. Só que tem peças que, com o passar do tempo, não faz mais sentido. Então eu dou também. Agora, se não tiver em bom estado, eu não faço essa doação. Só que eu fiz uma doação de roupas que geralmente eu uso principalmente no inverno, né? Porque enquanto uma lava eu tô usando a outra. E eu fiz por conta de pensar nas pessoas que estão passando frio, que lá já tá um frio de 18 graus. De pensar nas pessoas acima do peso, que estão sem roupa decente pra usar também, principalmente de frio. Se elas estão sem roupas normais, imagine de frio, né? Tem que ser maiores. E eu sempre compro roupas, tipo assim, tamanho plus size de frio, porque eu gosto de roupa larga. Principalmente pra ficar em casa mais confortável e tudo mais. E aí eu fiz essa doação. E aí eu pensei, inclusive eu tô falando disso, que é pra incentivar você também a doar. Não tô falando só porque eu quero mostrar o quanto eu sou altruísta, não. Doação é importante você compartilhar o que você faz pra incentivar as pessoas ao seu redor a fazerem. Então, inclusive, super indico. E aí, tem que prestar atenção em tudo isso, porque a partir do momento que acontece uma catástrofe, dinheiro que você tinha pra fazer uma doação, dinheiro que você tinha pra, sei lá, dar no dízimo da igreja, você começa a juntar pra mandar pra esse tipo de situação. Consumo próprio deixa de ser uma prioridade. Inclusive, eu acabei de falar pra vocês de um consumo que eu tive, né? De uma coisa que eu queria muito comprar, que era o robô aspirador, Cleitinho. Que o meu se chama Cleitinho. Minha empregada vai ser Cleitinho. Apesar da minha lavadora de roupa ser Cleide. Porque, né, a gente sabe lavar direito as coisas. Mas limpar a casa, se a gente ensinar, o homem também sabe fazer. Então, assim,
É muito importante isso, por isso que é tão importante a gente estar ligada na economia, no que está acontecendo no mundo, porque as pessoas mudam de prioridade, o consumo muda também. Então as pessoas estão investindo dinheiro agora em comprar água, porque as pessoas estão com sede. As pessoas estão investindo em roupa de frio, tem muita gente comprando lingerie, porque a galera tá precisando de roupa íntima, então cueca, calcinha, sutiã para as mulheres. Olha o quão importante. Tá rolando também muito abuso entre mulheres e crianças nos abrigos. Porque pessoas de bens perderam suas casas, mas os abusadores também perderam suas casas. Então e tava todo mundo junto. Só que abrir um novo abrigo para receber as mulheres e crianças tem um custo. Então, assim, as pessoas mudam o seu estilo de consumo, sua forma de consumo. Então a gente precisa estar atento a isso. Então por isso que é tão importante, por isso que faz tanta diferença você ficar ligado. Porque se você me oferecer um cupom de desconto para a primeira compra, na etapa que você tá como é que chama? Aprendizado e descoberta, eu não vou usar aquele cupom. Eu não vou usar um cupom só porque eu vou economizar. Eu vou usar o cupom quando eu já tiver certeza que o seu produto é o que eu preciso. Que o seu produto é o melhor daquele nicho que vai me ajudar e vai me oferecer um custo-benefício melhor. E aí sim o cupom vai ser, caraca, eu já ia comprar. Agora com o cupom melhor ainda. Então, cuidado quando vocês forem anunciar por conta disso. É muito importante esse funilzinho que eu deixei durante todo o episódio. Só vou tirar ele na hora da despedida por conta disso. Porque é muito relevante você prestar atenção em cada etapa, porque você vai falar com o seu público ou você vai ser chato, irritante pra ele. Então, faz muita diferença. Confia na mãe, que a mãe tá e sabe o que tá falando. Bom, e aí, como é que você vai trabalhar cada etapa, o que você pode fazer em cada etapa? Eu vou fazer sugestões aqui que você tem meios de conseguir de graça. É só você dar um Google que você vai conseguir. Mas eu também tenho minhas indicações de plataformas que eu amo. Eu vou deixar na descrição as que eu conheço, que eu indico super. Mas, se você der um Google, você vai ter outras opções que oferecem isso de graça e que você vai conseguir fazer da melhor maneira possível. Só prestar atenção nesses detalhes de conteúdo e você vai arrasar. Mas eu vou dar exemplos de formatos que você pode aplicar para você estender esse conteúdo. Então, não pense só dentro da caixa mídia social. Mídia social é um dos canais de comunicação. Mas você pode falar com o seu público de diversas maneiras. E é disso que vamos falar hoje. Então, o primeiro deles, que é a atração e conversão, como você chama a atenção do seu público, é a LP e formulário. O que é uma LP? Além de page, ela é como se fosse um site, mas ela é só para captura de lead. O que é lead? Lead é um possível cliente. Porque uma coisa é você ter um usuário. Porque o usuário pode ser sua mãe, pode ser sua tia, pode ser seu vizinho. Porque ele tá te ajudando, ele tá curtindo sua página. Pode ser que ele compre algum dia, Priscila? Pode. Mas as chances são pequenas. Um lead, aí existe o lead, só lead, existe o lead qualificado. O lead é uma pessoa que pensa o seguinte, pensa você mesmo. Você se cadastra em qualquer coisa na internet? Você coloca seu e-mail, seu nome em qualquer coisa na internet? Tempo para pensar enquanto você se hidrata. Não, né? Então, pensando nisso, o lead é uma pessoa que ele se interessou tanto que é como, pensando no meu negócio, é como se eu fizesse uma landing page e a pessoa pensasse assim, cara, essa menina sabe do que tá falando. Essa mulher tá sabendo do que ela tá tratando. Acho que eu vou ouvir mais sobre. Isso é um lead. E aí ele se cadastra para receber mais conteúdos meus. Agora, um lead qualificado é um lead que comenta as minhas coisas, que preenche o formulário de tudo que eu coloco, que se eu vender, ele compra. Ou seja, quando ele tiver grana para investir em marketing, ele vai me contratar, pensando no meu negócio. Mas pensando no seu produto, não preciso nem dizer, né? Então, a LP ou formulário, eu coloco ou formulário, porque assim, toda LP tem um formulário, tá? Assim, ponto.
Até porque não faz sentido. Se você for ter uma LP sem formulário, então cria um site, que é muito mais simples. Mas, lembrando que assim, quando você cria um site, geralmente tem várias abas, né? Você vai ter a aba contato, você vai ter a aba sobre, você vai ter a aba, sei lá, diferentes serviços que você oferece. Você vai ter uma infinidade de, né, possibilidades. Agora, quando você cria o LP, a LP é como se ela fosse uma única página. Então, você não vai ter várias coisas. Você vai ter até umas linkagens, que você pode ter que colocar lá contato, não sei o que lá, não sei o que lá. Mas a pessoa vai clicar e o máximo que vai acontecer é ela descer a página. Que a página vai descer e vai mostrar diretamente o que você tem. Porque uma landing page, ela pode ser muito longa, muito extensa. De arrastar para baixo infinitamente. E aí, você pode colocar alguns meio que como se fosse um sumário, porque você clica e vai direto ao ponto, direto ao que você tem interesse, o usuário tem interesse. Então, a LP é muito conhecida por isso, porque ela é uma única página. Site, geralmente, ele tem no mínimo 3 páginas sobre contato e o que você oferece, mais detalhado. Aí tem uns que é mais robusto, vai ter o blog e vai ter outras infinidades de possibilidades que você pode colocar no seu site. LP não, LP é só uma. Agora, toda LP vai ter um formulário. Por mais simples que seja, por mais que seja só um nome e e-mail, mas vai ter. Aí tem umas que é mais robusta, tem umas que vai perguntar quantos anos você tem, qual o seu gênero, vai perguntar seu telefone, especificamente o do WhatsApp. Pode ser que algumas pergunte alguma coisa também, tipo, de qual cidade você é. Se você gosta de consumir... Se você é uma pessoa que compra geralmente produtos infantis, se você é uma pessoa que gosta de consumir, sei lá, doce, dependendo do que você vende, sei lá. Você pode fazer perguntas muito específicas. É claro que quanto mais perguntas, mais preguiça o usuário vai ter de responder e possivelmente mais chances de desistência. Então tem que tomar muito cuidado com o formulário. Ai, Priscila, mas eu preciso muito fazer algumas perguntas. Tem certeza? Pensa com calma, pensa com carinho. Dá uma olhada com calma, coloca as perguntas, reveja, porque as pessoas têm preguiça. Inclusive, na maioria das LPs, a gente sempre oferece algo. Pode ser qualquer coisa, pode ser um e-book educacional, pode ser cupom de desconto, pode ser... se for cupom de desconto, pelo amor de Deus, sem validade. E usem até uma semana, porque a gente tá falando que a LP é usada onde? Em atração e chamada de atenção. Então, já falamos também, eu falei disso agora há pouco, eu acabei de te conhecer. Talvez eu até guarde o seu cupom de desconto, eu costumo fazer muito isso. Quando eu me cadastro e não compro na hora, eu pego e guardo, porque eu penso, vai que eu compro. Mas se ela tiver validade e eu perder o uso, já vai me dar raiva da sua marca. Então, assim, pensa com carinho. Então, tenha cuidado. As pessoas, geralmente, para pesquisa de satisfação, as pessoas não estão mais fazendo elogios com facilidade, é só reclamação. Então, tomem cuidado com a quantidade de perguntas. E existem plataformas que oferecem só o formulário de perguntas. É um fundo que você consegue customizar, alguns detalhes que você consegue colocar, mas o principal mesmo é só o formulário, e aí é muito simplesinho. Aí você pode centralizar, pode deixar no canto, você muda a cor, muda a fonte, mas é só um formulário, então pode acontecer também. Inclusive, a plataforma que eu costumo utilizar, já trabalhei muito com ela é assim. Ela oferece a possibilidade de só formulário ou só LP. E tá tudo bem, tudo depende do como você vai fazer. O importante é você pensar o que eu posso fazer bem feito. Cuidado com fazer qualquer coisa de qualquer jeito. Cuidado. O usuário não gosta disso. O usuário gosta de profissionalismo. Então, por mais que você só trabalhe no Instagram, faça bem feito o que você trabalha. Por isso que quando eu falei de mídias sociais, eu dei essa dica. De você cria perfis em tudo, faça tudo o que você precisa fazer para sua marca. Só que na hora de você trabalhar o conteúdo, pensa no que você vai conseguir fazer bem feito. E planejar direitinho. Tá? Então, primeira etapa, chamar atenção, LP e formulário, porque aí você pode dar um spoiler e falar que a pessoa vai ver muito mais do que você tá falando de alguma coisa.
Então, é bem legal o LP por conta disso. E você também pode dar informação mais detalhada. Porque lembra que eu falei que no post o Instagram não gosta de muito texto? Então, você já pode pensar, por exemplo, eu vou chamar a atenção com uma frase ou uma palavra. Se você conseguir, parabéns, sucesso. Chamar a atenção com uma palavra é melhor dos cenários. E aí você coloca, quer saber mais informações? Vai para LP. E ali você pode enxurrar de conteúdo extenso e complexo e autoexplicativo, colocar vídeo. Você pode fazer muita coisa. É tipo um site, só que de uma página só. Só você pensar nisso. Na segunda etapa de relacionamento, a gente vai falar sobre fidelização de cliente. Então, o meio do funil é o momento que você tem onde você vai fidelizar ele. Essa etapa é tanto para a pessoa que ainda não comprou, mas possivelmente ela pode se apaixonar pelo que você oferece, tanto quanto também para a pessoa que já comprou. Aqui a gente também trabalha muito a recompra. Então aqui é muito usado cupom de recompra. Então, tipo, eu acabei de fazer uma compra. Esse final de semana eu comprei um presente para minha mãe, uma bolsa na Santa Lola. Eu ganhei um cupom de desconto que eu não poderia usar no dia da loja. Era no mínimo a partir de 5 dias. Em outro lugar. Então, ou em qualquer outra loja, não tem problema. Era um valor de R$75 que eu tinha pra próxima compra. Tinha um valor mínimo, e tá tudo bem. Mas ponto eu ganhei um desconto. Na hora, eu nem sou uma consumista de Santa Lula, mas na hora eu cogitei. Eu falei, cara, eu vou usar, porque é R$75. Compensa muito. E qual o valor mínimo, Priscila? Acho que era 233. Alguma coisa assim. Mas compensava. Porque pensa, vai sair por menos de R$200. Então, faz sentido. Pensa que brasileiro gosta de levar vantagem. Então, inconscientemente, tudo que você pensar, às vezes eu faço compra pensando mais no brinde que eu vou receber do que na compra em si. Porque inconscientemente eu tenho uma consciência de eu tô levando vantagem. Então, isso é muito louco. Eu sei que é muito pesado de eu falar isso, mas é uma coisa que acontece. Inclusive, é uma vontade muito grande que eu tenho de aprofundar o assunto sobre o neuromarketing, que fala muito sobre isso. Mas é isso. Então, na primeira etapa, a gente foca muito em atração e conversão. E na segunda, a gente foca muito em relacionamento. E como a gente trabalha isso? Desconto progressivo, oportunidade, cupom de recompra. E como a gente vai trabalhar isso? E-mail marketing é perfeito. Priscila, como é que eu disparo esse e-mail marketing? Também tem plataformas que dispara de graça. É claro que as gratuitas dão um pouco mais de trabalho, mas é possível, só dar um Google. E não é difícil, é só um pouquinho mais complicado as etapas. É porque a maioria que eu trabalhei foram as pagas, mas enfim, não desconsiderem. Mas vocês também podem trabalhar isso nas mídias sociais, também podem trabalhar isso no WhatsApp. Evitem ao máximo de mandar a mesma coisa para todo mundo. Isso é muito nocivo. Eu mandaria tudo para todo mundo, tudo que é informativo. Porque de resto pode ser muito prejudicial. E na terceira etapa, vendas. Então você você foca na qualidade dos seus produtos, então você não precisa só vender. É só cupom de desconto, é só promoção, é só queima de estoque, não. Você pode focar nas qualidades do seu produto. Aliás, por que você vende aquele produto? Tem um motivo para você vender. E muito bom. Não foi à toa que você escolheu empreender justamente com o que você empreende. Então, por quê? É esse o momento que você tem. Porque aí você vai atribuir qualidade, você vai atribuir vantagem de adquirir aquele produto. Então, na terceira e última etapa, porém não menos importante, até porque a mais importante de todo o funil é essa. Então, criação de kits também é muito legal. Eu dei uma sugestão aqui uma vez que eu falei sobre pesquisa. Eu falei que tem algumas formas de você identificar possíveis kits que dá para transformar, porque as pessoas meio que demonstraram interesse em ambos produtos. Então, com um pequeno desconto levando 2, talvez ela compre os 2 e para você é mais vantagem ainda. Então, aqui é um pouco sobre isso também. Quando você forma kit, às vezes você tá com os produtos encalhados e eles fazem muito sentido usados juntos. Então, por que não comprar? Ou, às vezes, quando eu falo kit, eu não tô falando só de produtos diferentes. Pode ser maior quantidade daquele produto.
É um produto que acaba, de certa maneira, rápido? É um produto que, se consumido todos os dias, pode e não for prejudicial, claro, pode acontecer de acabar com mais frequência? Então, será que não vale a pena você colocar para vender mais de um ao mesmo tempo? Ó, marcas que eu conheço que faz isso. A Evelyn Hecklin, ela vende o Chopandinha dela, que é um rímel que inclusive é o que eu estou usando, que quando você, no dia a dia não fica panda, né, Chopandinha, então não fica panda, não mancha. E quando você vai tomar banho, lavar o rosto pra tirar, ele sai em películas. Então é muito legal, porque às vezes você usava qualquer outro tipo de rímel, a prova d'água não sai nem por Cristo amado que você esfregue. E o outro convencional fica 3, 4 dias no seu rosto. E isso eu tô falando de mim, que não se maquia todos os dias. E as mulheradas que se maquia todo dia? É maquiagem em cima de maquiagem, é um caos, sem contar que pode dar irritabilidade na pele, no rosto, no olho. Então, assim, são detalhes muito legais. Então, ela pensou nisso, cara, rímel, pra quem usa todo dia, gasta muito. Então, vou colocar logo 3, 4. Aí tem kits diversos, tem kits muito grandes, tem kits menores, que vem só 3, kits que vem só 2. Então, assim, é muito legal, porque você faz uma compra de uma vez só. E você ainda economiza porque ela coloca um descontinho lá. Sem contar que ela tá sempre distribuindo cupom de desconto no perfil dela. Datas comemorativas da família dela, tipo o aniversário do filho, ela colocou um cupom exclusivo. O da filha, o dela. Então não é só datas comemorativas comerciais. Ela faz num todo. Então são coisas muito legais. Uma coisa que eu comprei, que eu não sei se foi de propósito, mas eu também fiz isso. Na Salve, eles lançaram um protetor solar em bastão. Inclusive é o protetor que tem o maior fator de proteção. E aí eu comprei 2 porque tava compensando muito pelo valor. E eu percebi que usando todo dia ele é um produto que não escorre, por isso que eu comprei ele, porque o líquido, ele tava ardendo meus olhos no decorrer do dia, porque eu sou uma pessoa que fica tocando muito no rosto. Eu sei que não pode, tá? Mas eu tenho isso, inclusive por isso que eu não me maqueio tanto, porque eu fico toda hora me tocando. Quem assiste os episódios percebe que eu sempre tô tocando nariz, sempre tô tocando rosto, sempre tô coçando alguma coisa. É a agonia que eu tenho. Geralmente, quando eu não passo nada, eu não faço isso, mas eu tenho essa tendência, por isso que eu me maqueio menos. E aí, eu comprei 2 porque tava pensando no valor, mas eu tô apaixonada por ele. Primeiro porque ele pode passar por cima de maquiagem também. Eu não me maqueio, não passo base, essas coisas. Mas eu gostei da possibilidade de, poxa, eu posso maquiar e passar e tá tudo certo. Ele não sai com facilidade, então não é numa passada de dedo que você tira todo o produto. Sendo que os cremosos, os aquosos, ele faz isso. E ele também é resistente a suor. Então, cara, pra mim foi assim, uma junção de coisas que iam me fazer muito bem no dia a dia, porque é prático. Eu sou uma mulher muito prática, eu gosto de tudo que me traz muita praticidade. Bom, é isso. Então, é legal você pensar nisso. Será que tem um produto que vale a pena comprar logo 2 de uma vez? Fazer um estoque? Ou você comprar pra presentear também outra pessoa? Juntar uma galera? Ah, um kit com 3 rímels do Chopandinha. Junta 3 amigas que estão interessadas em comprar. Fica muito mais barato a unidade do que você comprar só um. Então, assim, são coisas que valem muito a pena. Coisas que eu nunca compraria por mim. Iluminador. Mas eu tenho um dela, porque quando eu comprei veio de brinde. Então, uma coisa que é muito legal também é você fazer... Se você vende produto, você fazer formulações menores. Isso eu tô falando se você cria o produto do zero, mas se você vende produto, coloca produtos menores, compra produtos minis, que aí você dá para sua cliente, ela vai amar aquele mimo e vai ser uma forma dela conhecer outros produtos. Então, se ela compra sempre as mesmas coisas, ela pode comprar uma coisa diferente, porque você deu de brinde e ela gostou de experimentar. Então, assim, pensem com muito carinho em cada etapa. Pensem nisso. Eu até vou colocar um acréscimo no funilzinho que eu deixei aqui, que é aprendizado e descoberta a primeira etapa, e ela você trabalha atração e conversão. Então, é uma forma de você pensar melhor. A segunda etapa é reconhecimento do problema e consideração da solução, e também vai ser sobre relacionamento, então, fidelização de clientes.
E a terceira etapa de decisão de compra, então a gente tá falando de vendas. Então, formas que você pode fazer vendas, não necessariamente só promocionar. Ninguém gosta de consumir conteúdo só de consumo, só de compre, 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 compre. Todo mundo sabe que quem tem loja quer vender. Então, assim, você quer promocionar? Promocione. Black Friday tá aí pra isso. Cyber Monday tá aí pra isso. E datas comemorativas comerciais também. Dia das Mães, Dia dos Pais, Natal, enfim. Então, elas existem já pra isso. Não tem por que você não utilizá-las. E fora dessas datas, você quer fazer queima de estoque? Pode fazer também. Só não faça só isso. Diversifiquem. Isso é muito importante, muito mesmo. Gente, esse foi o conteúdo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Me falem se ficou autoexplicativo o suficiente. Viu como é complemento? Por isso que eu não falei tão a fundo como eu falei na jornada. Mas é muito importante você pensar nisso. E pensar em como cada etapa funciona. Tipo, pra que ela presta e existe. Que é pra você não ficar preso no mesmo assunto, falando as mesmas coisas. É muito, muito importante ter essa noção, entendeu? E já sabem, né? Se precisam de ajuda, porque o que eu tô falando é muita coisa e você não daria conta sozinho, conte comigo, me contrate, me chama pro orçamento. Não sou tão cara quanto pareço, porque quando eu falo de assuntos muito sérios, as pessoas tendem a achar que eu sou muito, muito cara, porque, né, fazer tudo isso deve ser muito caro. E às vezes vale o investimento, vale o custo. Conversa comigo que talvez eu possa te ajudar. Um cheiro da Pri.